Eu nunca fui pro mundo, eu nunca bebi, não fumei, casei virgem. Minha primeira namorada foi com 21 anos de idade, porque eu realmente esperei pra namorar, pra casar. Durante toda a minha adolescência e juventude, eu nunca tive uma crise de vou me desviar e vou sair da igreja. As pessoas ao seu redor, elas vão ser profundamente influenciadas de saber que você acorda cedo pra ler a Bíblia. Elas vão ser profundamente influenciadas, se você é casado, pela maneira que você trata a sua esposa. Eu demorei pra perceber isso, que eu falei assim, cara, a maneira que eu trato a minha esposa, ela influencia e impacta mais as pessoas do que qualquer fala minha sobre casamento. Quando eu cheguei no ensino médio, eu acho que as minhas convicções elas já estavam tão bem estabelecidas que eu fazia um bullying reverso. Então a galera queria me provocar por eu talvez não beber e etc. Eu falava, cara, eu não sou tão carente igual você, eu tô bem. Se você precisa encher a cara pra conseguir se sentir satisfeito, o problema não sou eu. O problema é você. Mais um episódio do Jesus Pode. Chegamos a mais um episódio do Jesus Pode e o programa de hoje pra lá de especial. Nós temos um convidado que eu tenho certeza que vai compartilhar muita coisa na sua vida. Uma história incrível de conexões, de propósito, de reino. Ele que tem alcançado uma multidão de jovens com os dons, os talentos, com o marketing digital. Enfim, ele tem usado seus dons, os teus talentos para a obra de Deus. Jesus fez na vida dele, ele fez na minha vida, ele vai fazer na sua aí em casa, através de tudo que você vai ouvir. Como eu sempre falo para vocês, assim como a salvação de Jesus, para você é de graça, aceitar Jesus é de graça. Mas custou tão caro, teve um preço tão alto, aquela morte de cruz, para que você pudesse usufruir do propósito de Deus que você não tem noção. Para você compartilhar esse vídeo, compartilhar essa mensagem, seguir o nosso canal é de graça. Mas custou tão caro para o nosso convidado chegar até aqui, com essa história, com esse testemunho, com esse aprendizado, e é de graça para você. Então comece seguindo, compartilhando e sendo abençoado com a vida do nosso convidado. Seja bem-vindo, Nick Moretti. Um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Demorou para acontecer, não. Mas aconteceu. Não é? Aconteceu. É a distância, é a loucura. Mas estamos aqui, obrigado, Lu, por me receber aqui. Um prazer estar aqui no Jesus Pode. Amém. Obrigado pelo seu sim. Obrigado pelo o seu coração disponível para o reino. Como a gente estava falando ali fora, ontem eu tive o privilégio de estar com jovens muito de Jesus, numa igreja assim, que eu amo muito, não é a minha igreja, mas eu sinto parte, sabe aquela coisa que é a sua casa também, eu abro a geladeira, sou ministrado e cuidado pelo apóstolo de lá, um privilégio de Deus, ser cuidado pela sua de Deus. E quando os jovens ficaram sabendo, meu Deus, que era você, a alegria, o brilho nos olhos, quanta coisa e quantas perguntas ele queria fazer, a ansiedade e algo lindo de poder ver que eles estão admirando. E estão tendo você como uma referência cristã de verdadeiros homens de Deus. Porque hoje nós vemos muitas coisas nas redes sociais. Infelizmente, não é todo mundo que a gente consegue olhar e falar, poxa, que alegria ver você acompanhando, que alegria ver você participando e seguindo essa pessoa. E eu tenho a honra e fiquei muito feliz de falar com eles. Eles queriam estar aqui, mas muito não dirige ainda, aquela coisa de distância, para dizer que o Senhor tem se agradado das tuas obras, continue fazendo. Obrigado pelo carinho. Uma alegria poder servir. Uma alegria poder servir eles também e poder servir quem está assistindo com a gente. E conta um pouquinho pra gente. Quem é o Nick? Olha, isso é uma pergunta complexa. Bem complexa. Você fez uma pergunta muito legal, né? De como é que foi a sua trajetória antes de conhecer Jesus. E eu não tenho um testemunho, porque eu cresci na igreja. Na verdade, eu sou o anti-testemunho. Eu cresci com os meus pais, eram cristãos. Meus pais, ambos, eles não vêm de tradições cristãs, então eles se converteram depois de casar. Minha mãe nunca quis ter filhos. Assim que ela recebe Jesus, por um processo sobrenatural, ele coloca esse sonho no coração dela. E nesse processo agora, querendo ter filhos, eles não conseguem engravidar. Então eu faço parte de uma jornada aí de 7 anos dos meus pais tentando engravidar. Minha mãe sempre batalhou com uma asma muito forte e todas as coisas com it ela tinha, rinite, bronquite. E nesse processo de engravidar, ela ficou muito doente. E doente num ponto onde ela contraiu uma tuberculose. Eu acabei também contraindo essa doença.
em outro nível, também não sou médico para saber explicar, mas que levou ela a ter que ser internada na UTI por muitos dias, e essa internação fez com que eles chegassem num ponto onde eles teriam que salvar ela em detrimento de mim. E me deram como morto no momento. Ela sempre contava essa história quando eu era menor, porque eu sou o fruto do milagre dela de 7 anos que ela espera, e quando estava prestes a nascer, os médicos eles vão e falam que eu já estava morto, na verdade, porque não tinha oxigenação para chegar em mim. E olha lá, não só nasci com um nariz grande o suficiente para pegar todo o oxigênio que me faltou. Desculpa, eu precisava fazer essa piada. Então eu cresci dentro da igreja, eu cresci sendo ensinado desde os 6 anos de idade. Minha mãe me ensinou a ler a Bíblia todo ano. Então todo ano eu li a Bíblia inteira. E então acho que com 12 anos eu já devo ter lido pelo menos a Bíblia 6 vezes. E eu continuei fazendo isso durante toda a minha adolescência. Eu cresci dentro de um grupo de jovens, grupos de adolescente. Eu nunca fui pro mundo, eu nunca bebi, não fumei, casei virgem. Minha primeira namorada foi com 21 anos de idade. Que bem. Porque eu realmente esperei pra namorar, pra casar. E durante toda a minha adolescência e juventude, eu nunca tive uma crise de vou me desviar e vou sair da igreja. Na verdade, eu cresci convicto de quem Jesus era. Eu também não sei dizer, na minha trajetória, o momento onde eu tive um encontro com Jesus. Eu ia perguntar isso. Porque foi algo tão natural. Eu cresci com uma vida de oração. Com os meus 12, 13 anos, com 13 anos eu fui batizado no Espírito Santo. E eu fui profundamente cheio do Espírito Santo. E eu comecei a orar pelas pessoas, literalmente no restaurante. E eu ouvi o Senhor falando comigo num restaurante. Eu tenho essa memória clara da gente numa pizzaria, e eu levantava da mesa para entregar uma palavra de conhecimento e orar e profetizar na vida de uma pessoa com 14 anos na pizzaria, porque era muito real para mim. Sempre foi muito real. A presença de Deus sempre foi muito real, a realidade de Jesus sempre foi muito real. E não porque teve um momento de ruptura, mas porque foi algo que eu sempre fui muito ensinado. E o Senhor guardou meu coração. Então eu estudei numa escola cristã até meu 9º ano. Quando eu cheguei no ensino médio, eu acho que as minhas convicções elas já estavam tão bem estabelecidas que eu fazia um bullying reverso. Então a galera queria me provocar por eu talvez não beber e etc. Eu falava, cara, eu não sou tão carente igual você, eu tô bem. Se você precisa encher a cara pra conseguir se sentir satisfeito, o problema não sou eu. O problema é você. Então eu posso dizer que eu não senti essa pressão, e não porque eu sou especial, mas porque eu acho que a minha igreja local e a maneira que eu fui criado pelos meus pais me colocou numa posição de fé. E eu acho que essa é a minha oração para todo mundo que é jovem hoje, adolescente, você não vai entrar na faculdade e desviar, você não vai entrar numa nova escola e desviar, porque você não tá tendo que batalhar para sobreviver. Eu acredito que a gente tem que sair do cristianismo sobrevivente. Isso. Onde a gente tá toda hora preocupando se a gente vai chegar na próxima semana. O Senhor, ele nos faz embaixadores de um reino, né? A mensagem do reino é expandir esse reino, não sobreviver a uma guerra. A gente nunca é colocado numa posição apenas de defensiva, a gente também é colocado numa posição de ataque. Então eu não tô na faculdade para sobreviver à faculdade, eu tô na faculdade para ser luz e sal lá, para ganhar a minha faculdade, para ganhar a minha escola, para ganhar a minha família. Então a pressão, eu não tô só recebendo essa pressão do mundo. Na verdade eu também tô confrontando o mundo, existe uma resistência, uma oposição. E eu cresci fazendo isso, eu cresci pregando na minha escola, eu cresci pregando, gastei minha adolescência inteira pregando na rua e fazendo movimento de evangelismo, adorava sair pra pregar. Então a gente ia pra parque, dos meus 17 até os meus 20, eu acho que toda sexta-feira à noite eu tava pregando em algum lugar. O meu pico favorito era na Augusta. Então, Sério? é um lugarzinho tranquilo, né? Coisa boba. De boa, de boa. Super tranquilo. Então, a gente pegava a Paulista, descia a Augusta até a Praça Roosevelt, que é bem na frente do Mackenzie, e todo mundo ia pra lá. Isso há onde você vê tudo ali. 8 anos atrás, era pico. Tava todo mundo lá, comendo pizza de 10, andando de skate, tocando violão, a praça lotada, 1 da manhã, e a gente ficava lá pregando, andando com a galera. Adorava ir pro Vila Lobos, para fazer evangelismo, o parque ali na Zona Oeste. Então eu cresci nesse ambiente, cresci indo pra célula na minha vida inteira. E por que eu acho que isso tem um outro lado, que talvez eu não possa ter o testemunho da pessoa que foi poderosamente encontrada com um anjo descendo do céu e tocando uma trombeta e abriu um clarão, mas acho que tem um testemunho tão lindo da gente acreditar num cristianismo que permanece, em eu casar e permanecer casado, em eu entrar numa igreja e servir lá por uma década, em eu
ter um prazer na constância. Às vezes a gente tá muito obcecado na novidade e não consegue mais encontrar Jesus na nossa fidelidade, em fazer as coisas que a gente precisa fazer. Então, em toda semana tá encontrando as mesmas pessoas na nossa casa, numa reunião, em poder estar fazendo as coisas que Jesus chamou a gente para fazer de maneira simples, construindo nossa empresa, indo para a igreja no domingo, servindo durante a semana, indo sair para pregar, tendo nosso tempo em família. E aqui eu não tô só uma celebração da rotina, mas aprender a ser fiel. Isso. E acho que essa é a maior lição pra gente, é fidelidade. Acho que aqueles que conseguem permanecer fiéis, eles têm um espaço de autoridade. E é isso, acho que meu testemunho é isso, é constantemente fazer aquilo que precisava ser feito. Eu sempre fui muito intenso, não nego isso, mas eu saio dessa realidade. Minha mãe é uma advogada, trabalhista muito, muito boa, e eu sonhei em fazer direito. Eu queria passar na USP, e eu coloquei uma convicção no meu coração. Porque minha mãe me ensinou que eu precisava fazer uma faculdade boa. Então eu já sabia que eu precisava passar numa ótima faculdade e eu tinha um acordo com ela. Eu não vou pagar a sua faculdade. Ela avisou isso desde o meu 9º ano. Falei, beleza, então eu preciso me esforçar e passar. E aí eu estudei desde o colegial, fiz turma de preparação, fui fazer cursinho. Passei 2 anos fazendo cursinho, até não conseguir passar no vestibular, que só depois eu fui entender que era um processo de Deus. Passei 2 anos fazendo cursinho e eu pagava o meu cursinho dando aula pra galera do cursinho. Caraca. Então eu dava aula de química, dava aula de física, dava aula de matemática pra pagar. Porque eu não tinha dinheiro pra pagar o cursinho, minha mãe não ia pagar o cursinho. E muito comunicador desde sempre. Entrei com bolsa e a pessoa tinha dificuldade com química, eu falava assim, não, eu te ajudo com química, eu sei isso aqui. Tirava ótimas notas dentro do negócio, mas quando chegava na prova, eu ia mal. Sério? Muito mal. Tanto que a última prova que eu fiz, eu tirei a pior nota de todas. Depois de 5 anos tentando passar, nos simulados eu tirava 81. Na prova eu tirei 45. Que isso? Aí eu fui desiludido. Eu falei, Deus, você me largou, eu não vou fazer isso aqui. Acho que foi a única vez que eu genuinamente briguei com a minha mãe de gritar. E ela falou, não, você vai tentar de novo. Eu falei, eu cansei, eu não vou mais fazer faculdade. Revoltou. Eu vou ser um empreendedor. Eu vou ser o Mark Zuckerberg sem ter passado em Harvard e sem ter largado Harvard. E aí minha mãe, que é uma mulher cheia do Espírito Santo, usada por Deus, ela achou um curso no Centro Universitário Belas Artes, a Faculdade de Belas Artes de São Paulo, o primeiro curso aprovado pelo MEC de mídias sociais. Falou, filho, tenta pelo menos passar nisso aqui, porque se você passar vai ser legal. Ela me mandou 2 semanas antes da prova, eu estudei o edital com uma vontade de não fazer mais nada, e isso era final de dezembro. Pra quem tá acostumado com a época de vestibular, todo mundo já decidiu o que ia fazer. Então eu já tava muito desiludido. Só que eles tinham um bem tardio. Falei, não, vou fazer esse aqui. Fiz, passei em primeiro. Passei em primeiro, ganhei bolsa. Que isso? Ganhei bolsa, fui estudar lá. E foi lá que eu conheci minha esposa. Foi lá que a gente se aproximou. E aí, de lá estamos aqui por causa dessa curva que Deus deu na minha frustração. E se apaixonou pela profissão, né? Porque você é a cara 100%, do que você faz. 100%. Imagina eu de advogado. Imagina. Depressivo, deprimido, jamais seria um bom advogado. Não aguentaria ficar 1 hora sentado no escritório. Então não, graças a Deus não sou advogado. Obrigado, Senhor, por ter misericórdia de mim. Mas eu fui para comunicação muito natural. E eu comecei a trabalhar com marketing, na verdade. Eu emendei aqui, tá, Lu? Se você quiser me cortar, tá ótimo, fica à vontade. Tá perfeito. Eu comecei a trabalhar com marketing trabalhando com pessoas que faziam vídeo de jogos na internet, no YouTube. Que legal. Principalmente um jogo de bater carro. O jogo inteiro era sobre bater carro. Que isso? Era um jogo mais sem noção possível. E aí, na época, eu tava aprendendo algo que ninguém fazia no Brasil, que era uma parte de SEO para YouTube. E eu tava acompanhando eu sempre gostei de pesquisar e tinha então eu pegava umas coisas que eram em francês, e eu pegava umas coisas que eram em inglês e eu lia. Eu traduzia o francês pro inglês e lia. E tinha uma galera fazendo engenharia de plataforma num nível muito alto. E eu falei, cara, ninguém tá fazendo isso no Brasil, eu tenho certeza, isso era 2015. Peguei esse rapaz, falei, posso fazer pra você? Começamos a fazer. Os vídeos, ele tinha 10 mil inscritos na época, os vídeos dele começaram a pegar 1 milhão de views por vídeo. Que loucura. E eu falei, cara, isso aqui funciona. Porque naquela época, os algoritmos hoje eles são muito inteligentes. E o algoritmo ele se autorregula. Então, e como qualquer algoritmo hoje ele pensa? Ele pensa
ele pega o seu perfil como usuário, Uhum. então ele é assim, olha, a Lu gosta de consumir esse tipo de conta, esse é o padrão de consumo, então ela assiste mais Reels, ela assiste Reels longos, a plataforma sabe se você assistir coisa longa, ela sabe se você gosta de coisa curta, ela sabe se você prefere humor, ela sabe se você prefere ensino, ela tem um perfil seu. Só que a gente não é tão único assim quanto a gente pensa, tem outras pessoas que têm perfis parecidos. Então qual é a lógica de todo algoritmo hoje de sugestão? É a assimilação. Então ela pega o seu perfil e sabe que o meu perfil é parecido. Então se você der like num vídeo, quer dizer que eu tenho alta propensão a dar like e gostar. Então, Identifica. exatamente, ela vai fazendo esse processo de assimilação de perfis de conteúdo para que o conteúdo seja distribuído de maneira personalizada. Vai espelhando. Vai espelhando. Hoje é assim que a plataforma pensa. Naquela época, a plataforma dependia de estímulos. Então, dependendo da palavra que eu colocava num vídeo, ela fazia associações. Então você conseguia roubar views de outros vídeos. Então eu pegava um vídeo que estava dando certo, que estava numa corrente de sugestão que a gente chamava, e eu me linkava a esse vídeo de várias maneiras. E eu pegava carona nele. Porque logo depois da pessoa assistir aquele vídeo, quem era indicado? Era eu. Então eu achava esses vídeos que estavam bombando, montava uma lógica atrás deles e ficava criando conexões por vários tipos de estratégia de palavra-chave, de assimilação de links. E isso naquela época, como ninguém fazia isso no Brasil, o Whindersson Nunes postava vídeo sem palavra, tipo, sem descrição, sem tag. E a plataforma dependia disso. Então ninguém estava fazendo algo que era fundamental para a plataforma naquela época. E na hora que a gente começou a fazer isso em alta escala, com pressão, a gente teve resultados astronômicos. E eu falei, cara, vou fazer isso aqui. E isso me abriu muitas portas, até que o YouTube organizou o primeiro evento presencial no Brasil. O primeiro YouTube Lab do Brasil. E quem que foi chamado? Esse rapaz que tinha esse canal, porque os resultados dele eram astronômicos, e ele foi classificado como uma Shining Star, uma Rising Star, uma estrela em ascensão. Caramba. Ele entrou nessa categoria, só que ele era de Curitiba. O evento era em São Paulo. Ele falou, Nick, eu não tenho grana pra pegar uma passagem pra São Paulo, mas eu quero que você vá no meu lugar. Vai como diretor do canal. Aí eu peguei lá diretor do canal e fui representando ele. Então eu tava numa sala com 50 youtubers, sendo que a única pessoa que não tinha um canal que não era youtuber era eu. Era você. E naquele momento ali, o senhor naquela sala começou a falar comigo. Mas fala assim comigo de maneira muito clara. Falou, é isso aqui que eu tenho pra você. E aí durante o dia inteiro rolou uma competição de youtubers. Quem era o melhor youtuber, tinha que fazer vários desafios e eu ganhei a competição. Eu ganhei a competição de melhor youtuber e virou uma piada, porque eu era o único que não tinha um canal. Eu era o único que era um diretor, só que eu representava. E eu fiz muitas conexões. Então todo mundo que tava lá, eu fechei uma parceria, um contrato. Deixa eu fazer pra você. Eu mostrava o que eu tava fazendo, eu falava, deixa eu fazer pra você. Então daqueles 50 youtubers que todos eram Rising Stars, 21 deles assinou comigo. Top. Aí o que eu fiz? E eu não cobrei nada da metade deles. Falando, não precisa pagar nada. Peguei todos aqueles clientes e montei um portfólio. E aí naquele portfólio eu comecei a oferecer para outras pessoas. Então quando eu falhei em fazer o curso de comunicação, isso já estava acontecendo do senhor. Exato. Já estava tendo esse sopro. E eu falei, cara, eu acho que eu não sou um advogado, eu acho que eu sou uma pessoa da comunicação. Acho que tem algo do senhor. E a confirmação de verdade foi num evento do YouTube, num evento do Google, de parceiros, que eu tava ali falando, e eu comecei a literalmente só compartilhar o que eu tava fazendo. E a resposta da galera do Google foi de surpresa. Foi tipo, cara, isso aqui é muito... Nossa, que estratégia boa! E aquilo ali foi muito natural pra mim. Eu falei assim, cara, eu acho que isso aqui é um talento de Deus. Porque não é normal uma pessoa que trabalha na organização, tá ouvindo uma estratégia que eu tô aplicando do Google, porque o YouTube era do Google, e essa pessoa também tá impressionada. Eu falei, cara, e pra mim eu não tava fazendo algo incrível, eu só tava tendo uma ideia ali. Eu falei, cara, eu acho que isso aqui é um favor de Deus, e algo que você aprende ao longo da vida é você identificar quando Deus tá soprando, e aquilo ali foi um sinal. Aí eu mudei todo o meu plano e falei, vou fazer comunicação, vou trabalhar com isso. Comecei a montar ali os meus primeiros clientes, a minha agência, e gradualmente fui me entrando no mercado, fazendo social media. E aprendendo com a plataforma Pensava e produzindo conteúdo disso. Isso foi em 2015. Estou fazendo 10 anos agora disso. Gente, esse é lindo. E você une, né? Você consegue unir o propósito de Deus dentro, né, do que você se propõe a ser como cristão. 100%. E junto com o seu trabalho, a gente vê que não tem uma separação ali.
que você olhando hoje, dentro do que a gente vê, essa infinidade, né? Porque essa continuidade das redes sociais tem um aumento hoje, tem uma sede muito grande. Você vai ver muitos blogueiros, você vai ver muitos influenciadores, muitas pessoas postando de uma vida onde acaba. Não adianta, as pessoas olham o coração de quem está ali, de muitos jovens, né? Você que lida com jovens, muito mais do que eu, você sabe da necessidade dessa autocomparação. A pessoa se compara e por que o Instagram dele cresce, o meu não cresce? Eu estou levando a verdade, eu estou levando a palavra, essa vida que está colocando. O que você diz? Essa, inclusive, foi uma pergunta ontem que os meninos fizeram. Como se portar nas redes sociais e fazer com que as redes cresçam a ponto de eu levar a palavra com uma identidade única, sem precisar ficar postando uma vida de mentira, uma família de margarina? Eu acho que a lógica que nós como cristãos, né? E é uma filosofia que eu tenho comigo e com a minha esposa. A gente não faz nada pra postar. Uhum. A gente só posta o que a gente faz. Perfeito. Então, eu nunca faço alguma coisa pra postar. O meu objetivo nunca é postar. Eu tô contando a história do que eu tô vivendo. E se eu não vivo aquilo ali, eu não posso postar aquilo ali. Porque esse é um compromisso com a verdade. Senão eu construo coisas... E a regra de ouro é... Você pode fingir. Uma hora vão te pegar. Com certeza. A mentira, a tendência da mentira é sempre vir à luz. Nada fica escondido pra sempre. Então, recentemente, um dos homens que eu admirei minha adolescência e juventude inteira como apologeta, ele chama Ravi Zacharias. Ele talvez foi um dos 3 principais apologetas vivos no final ali da década de 80, 90 e começo do segundo milênio em 2000. Ele morreu uma semana depois, descobriram que a vida do cara era uma mentira. Ele tinha mais de 250 contatos de casa de massagem no telefone. Toda vez que ele ia pregar numa igreja, ele ia numa casa de massagem. E ele sustentava outras mulheres que ele acabou se relacionando. E o negócio era tão fundo, que literalmente ele morreu. Pegaram o celular dele para pegar acessos e etc, o que é um processo normal. Uhum. E quando começaram a cavar, foi inevitável achar isso. Que triste, gente. E foi muito triste. E aquilo me abalou muito. Me abalou muito. Mas é algo que o senhor tem falado muito comigo, até nos escândalos que a gente tem, tudo que é de mentira vai aparecer. Vai aparecer. Perfeito. Então, a pessoa que não é de verdade, e isso eu falo, o influencer evangélico, ele tem um problema hoje, que é, eu não sei quem é essa pessoa de verdade. Porque, por exemplo, você faz parte de uma igreja local. Para você liderar numa igreja local, tem um processo de um líder te levantar. Você tem que prestar contas, existe um crivo. Quando a gente olha para a estrutura da igreja, você tem a recomendação do que é um bispo, por Tito, você tem a carta ao Timóteo. Não é qualquer um vira pastor, não é bagunça, as coisas têm ordem. Tem alguém que aprova. Quem que aprova para você viralizar? Ninguém. Então você pode ser uma pessoa que ninguém conhece, que ninguém sabe quem é de verdade, e você ser um super influenciador do lado de fora. Você pode ser alguém que ninguém nunca teve uma conversa, ligar um celular e falar mentira. Então tem um perigo que é, a gente tem uma tendência a dar palco para pessoas que a gente não sabe se são de verdade. Exato. E isso é um risco que eu não tenho como. Então, eu tenho coach de negócio que nunca teve um negócio. Eu falo que é meu ranço. Tipo, não, você é um coach de performance. Tá, o que negócio você construiu? Exato. Que business você construiu? Tipo, que startup você levantou? Que processo de IPO você fez? Se você é um grande coach de empreendedor, não, o que você realmente fez? Não é a estrutura que você criou para vender curso, não. Qual business você rodou? Exato. Qual negócio você levou? A gente tá falando do seu processo agora de levar a empresa internacionalmente. Sim. Mano, é trabalho infinito. Loucura. É infinito. E é um trabalho que ninguém vê. Não é Bastidor, glamuroso. Não é glamuroso. Bastidor, Trabalho gente, de se você tivesse verdade. noção dos bastidores. Trabalho de verdade não é glamuroso. É escrivaninha, papelada. Cansaço. Pilha de reunião, Cansa. é decisão difícil que você não sabe se vai dar certo. Não, mas eu preciso tomar essa Desapego. decisão. Mas será que vai dar certo? E qual é o caminho? Qual é o plano B? Qual é o plano C? Como é que a gente manobra? Então, o cara que tá falando pra mim, eu não sei se é de verdade. Eu não sei se ele realmente escreveu aquilo ali. Então hoje, eu ouço pregadores que eu sei que a pregação que eles estão pregando não é deles. Eles pegaram a mensagem de outra pessoa.
Eles estão pregando a pregação de uma outra pessoa. Eu já vi muito isso. Então, você não tem uma mensagem, você não tem nada. E aí então, eu fico olhando assim, né? E o preparo? Eu falo, eu como pastor, tem todo um cuidado para ministrar uma palavra. Eu jejuo, eu oro, é o tempo de preparação. E o preparo? o que você se debruçou pra estudar aquilo ali, pra ler? Eu, por exemplo, minha esposa sempre prega as mensagens dela pra mim. Que é um processo mesmo. O que você achou? Essa mensagem funciona? Porque se você é um pregador, você tem que ter... Você aprende isso com o tempo. Eu não tenho que pregar mensagens bonitas, eu tenho que pregar mensagens que funcionam. Sim. Tipo, se a mensagem não gera nada na pessoa, não a leva à transformação, não provoca entendimento, não traz uma direção prática, às vezes é só uma coisa bonita que ela ouviu. Não, e outra, e tem que ia começar por mim, eu falo. Exato. Ia começar por mim, ela tem que ter doído em mim, ou ela tem que ter falado comigo, inspirado, mudado algo em mim para que eu queira compartilhar. Senão você tá pregando algo que não é verdade pra você. Você tá pregando algo, exatamente. Então, eu acho que hoje as pessoas estão confundindo a tentativa de ser influenciadores com a tentativa de serem relevantes. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não precisa ser famoso para ser relevante para as pessoas. Exato. Você não precisa de número de seguidores para ser relevante. E as pessoas seguem a gente não pelo conteúdo que a gente produz, mas pela vida que a gente vive. A gente abre o Instagram para ver as pessoas comendo miojo. A gente abre o Stories não pra ver gente ensinando coisa. A gente abre o Stories pra ver o cachorro da nossa tia Kátia passeando no parque às 7 da manhã. Porque é sobre isso. Então, as pessoas, elas são muito... As pessoas ao seu redor, elas vão ser profundamente influenciadas de saber que você acorda cedo pra ler a Bíblia. Elas vão ser profundamente influenciadas, se você é casado, pela maneira que você trata a sua esposa. Exato. Eu demorei pra perceber isso. Que eu falei assim, cara, a maneira que eu trato a minha esposa, ela... influencia e impacta mais as pessoas do que qualquer fala minha sobre casamento. Então, ter relacionamentos saudáveis, ter fome por Jesus, ter paixão por Jesus. Eu compartilho isso com alegria, que o meu maior romper de leitura bíblica foi vendo um stories de um grande amigo meu que acordava, acho que antes das 6 da manhã para ler a Bíblia, só que ele é um rapaz casado, que tem 3 filhos. Então, na hora que eu olhei... horas, né? Nesse horário da madrugada. Não, aí eu olhei aquele stories e eu falei assim, cara, eu tenho a minha esposa, eu não tenho filho, e ele tá acordando mais cedo do que eu. E você não tem nem cachorro. Não tenho nada. Não, eu olhei pra aquilo ali e sabe quando você é constrangido em amor? Eu falei, Deus, eu posso acordar mais cedo e gastar mais tempo com o Senhor. O que eu fiz? Eu mudei o meu horário do despertador, comecei a dormir mais cedo, acordar mais cedo pra ler a Bíblia. Então, não foi um romper que foi um anjo que apareceu, eu vi uma pregação, não. É disciplina. Eu vi o stories de alguém disciplinado, apaixonado pela palavra, e falei assim, cara, ele está mais disposto a gastar tempo com Deus do que eu. Então eu vou acordar mais cedo também. E eu comecei a acordar mais cedo e ter um romper de leitura. Por quê? Porque as pessoas, elas são influenciadas por isso. E a gente não pensa nisso, mas nós somos muito mais eficientes do que os nossos líderes, influencers e até mesmo nossos pastores. As pessoas que mais precisam ouvir falar de Jesus, eu sei que elas talvez nem me seguem. Elas seguem você que está assistindo. Porque a pessoa que precisa ouvir falar de Jesus não é a pessoa crente. Quem precisa ouvir falar de Jesus é o cara da sua faculdade, é o colega do seu trabalho, é aquele seu amigo de infância que casou. São as pessoas que você tem, são as 1000 pessoas. E, cara, é loucura a gente pensar nisso. Um salão de 1000 pessoas é cheio? Cheio. Você bota 1000 pessoas numa igreja, Sim, é um culto grande. A gente tem 1000 pessoas seguindo a gente não percebe que a gente tem uma audiência de uma igreja. É muita gente. Se você for olhar o IBGE, uma igreja a partir de 250 membros é considerada grande no Brasil. Então, peraí. Eu tenho uma igreja média e grande no meu Muito bolso. grande, por sinal. No meu bolso. É. Então, essas 400 seguidores que eu tenho é uma igreja. São pessoas que param todo dia ali pra me ouvir, pra ver o que eu posto. Qual é a mensagem que eu passo? E até mesmo, falando da qualidade da mensagem, a gente se comunica mal, né? Como cristãos, nós somos muito ruins em comunicação. Porque a gente tem o péssimo hábito de ficar codificando a mensagem. Toda mensagem ela tem um código. Então, se eu tô falando agora em português, o código é em português. Se eu começar a falar em inglês, quem não fala em inglês não é capaz de decodificar a mensagem. Não porque a mensagem mudou, mas porque eu mudei o código. Se eu começar a falar várias gírias agora de Gen Z e Alpha, se a pessoa mais velha não tá antenada, É doido. ela não entende o código. Então a gente fica falando entre a gente num crentez, que é um código que só a gente entende e não traduz pra fora. Então, às vezes a gente tá tentando ser hipercrente, só que o nosso hipercrente é hiper inútil.
Total. Porque as pessoas olham e falam, O que é isso? não significa nada. Então, a nossa linguagem não é acessível para as pessoas. A nossa maneira de expor o evangelho não é acessível. A gente está falando sobre nós para nós mesmos. E talvez tenha um certo ponto de você que não é uma pessoa que é um influencer, talvez você deveria estar falando para a pessoa da maneira mais acessível possível. E acho que quando a gente entende isso, a igreja, ela é uma reunião de comunicadores, de pessoas que olham para Mateus no capítulo 10, verso 27, quando Jesus fala, agora aquilo que eu lhes falava ao pé dos ouvidos, anunciem aos telhados. E essa dinâmica de Jesus não é um segredo mais. Jesus é uma mensagem que eu subo em cima de uma plataforma para anunciar ao máximo de pessoas. Existe um ímpeto dentro de mim de falar de Jesus para todo mundo e para o máximo de pessoas ouvirem. Então tem um compromisso, Lu, e eu entendo isso no texto, que é sobre eficiência. Falar sobre Jesus demanda eficiência. Não uma eficiência técnica, mas subir no telhado é um simbolismo para você fazer algo de maneira bem feita. Então, se eu vou comunicar com alguém, eu não entro num quarto e me tranco. Eu me coloco numa plataforma para elevar a minha voz e para ser visto. Existe uma dinâmica aqui de exposição, de deixa eu falar de um lugar alto para minha voz ser projetada. Então eu quero projetar minha voz. E o que projeta mais a nossa voz do que um aparelho que a gente consegue falar de qualquer lugar para qualquer lugar? Então a gente nunca teve tantas ferramentas e talvez tão pouca orientação de como usá-las. Para propagar a mensagem. Porque a gente faz elas serem sobre nós. Então o nosso Instagram, ele é sobre a gente. As nossas redes são sobre nós, é sobre a nossa vida. Mas Gálatas 2, capítulo 2, verso 20 fala, já não vivo mais eu, mas a vida que agora vivo foi crucificada por Cristo e Cristo vive em mim. Então, a vida não é minha. Nada sobre o nosso. Não é minha. Então, de verdade, se o seu Instagram não serve para falar de Jesus, ele é inútil. Ele é pouquíssimo útil. Se Jesus não é visto, se Jesus não é transpassado, se a pessoa ela abrir o seu Instagram agora e ela não conseguir ver Jesus de maneira quase que imediata, ele é pouco útil. É testemunho. Eu sou testemunha de Jesus. Então acho que tem uma debilidade de comunicação que a gente entender esse papel, Lu, de eu sou um comunicador. E a missão da minha vida não é casar. A missão da minha vida não é construir empresa. A missão da minha vida não é ter uma vida feliz. A missão da minha vida é pregar o evangelho. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28. Meu papel é pregar. E cuidar deles. Isso. Então é fazer discípulos, é pegar as pessoas, ensiná-las o caminho de Jesus, é construir igreja. Então, no nosso processo aqui de vida, a gente não foi chamado para ter uma vida boa apenas. Legal, que bom que você tem uma vida boa, glória a Deus, isso não é um pecado. Claro. Mas esse não é o objetivo. Exato. Esse não pode ser o foco central. O meu foco central é pregar o evangelho. O tempo é curto, já é chegada a hora, eu preciso falar de Jesus. É a motivação totalmente errada. Exato. Então, eu acho que falta também, nesse mesmo sentido, Lu, a gente fazer um questionamento do que nós temos feito ano a ano. Todo final de ano eu faço uma reflexão. Chega o final do ano e falo, quantas pessoas eu ganhei para Jesus? Quantas pessoas eu apresentei o evangelho? Quantas pessoas eu discipulei? Quantas pessoas eu conduzi às águas do batismo? Ela conheceu Jesus, ela foi convencida do pecado, da justiça e do juízo, eu ensinei ela a escritura, ela tomou uma decisão pessoal de que Jesus é o salvador dela, ela desceu as águas e agora ela é uma discípula de Jesus. Ou chega o ano e a gente não ganhou ninguém para Jesus? A gente não discipulou ninguém, a gente não batizou ninguém. O que a gente tá fazendo aqui? Por quê, né? A gente tá cumprindo escala? A gente tá batendo tabela? Porque a única missão que Deus me deixou é grande comissão, Mateus 28, é a missão central. Então acho que tem algo que é muito importante da gente se sondar. Cara, eu faço 2 perguntas, todo janeiro eu faço essas perguntas. De dezembro para janeiro eu tô mais apaixonado por Jesus do que eu tava no ano passado. Janeiro de 2025, eu fiz essa pergunta, falei, Deus, eu tô mais apaixonado por você do que eu tava em janeiro de 2024? O meu amor cresceu ou ele esfriou? Eu fiquei muito tarruda, a vida bateu e eu fiquei duro. Não, porque a vida é difícil, ela é, mas eu preciso continuar vulnerável pro Senhor. Eu continuo tendo lágrimas nos olhos, eu continuo apaixonado por Jesus. E a segunda é, essa minha paixão, ela virou algo? Essa minha fé, ela produziu obras? Ou ela é fé morta? Eu canto algo que é mentira. Eu só frequento um lugar. Eu
sou um filho realmente que me sente amado e por ser amado ama, ou eu não consegui ainda entender a profundidade desse amor e por isso eu não consigo amar os outros. E toda semana, todo final de ano eu faço esse processo. Deus, como é que eu posso te amar mais esse ano? O que eu preciso fazer diferente? Como é que eu posso estar mais apaixonado por Jesus? E quais são as oportunidades que eu devia ter abraçado para poder pregar o seu evangelho, discipular pessoas? E eu faço uma listinha de oração, Lu. Eu faço assim, ó, quem são as pessoas que o Senhor já colocou ao meu redor que eu deveria estar sendo muito mais intencional em falar, em pregar, em discipular? Monto minha listinha, colo ela e passo o meu ano me debruçando nisso. Não, e a intencionalidade, ela é tudo. É Você falou isso. tudo. É ser intencional na oração. Não existe isso, eu vou orar para todo mundo. Quem ora para todo mundo é igual o negócio, eu faço tudo. Quem faz tudo não faz nada. Quem é bom em tudo não é bom em nada. Entendeu? Porque se você não nichou, você vai ter um grande problema aí no seu negócio lá na frente. Com Entendeu? certeza. Porque você não vai ser especialista. A oração é isso. Se ela não for intencional, se eu achar que eu dou conta de, até mesmo porque, pela responsabilidade, se eu tivesse noção do que está acontecendo aqui a 1 metro para cima da minha cabeça, se as pessoas tivessem noção do que é o mundo espiritual, teriam muito mais cuidado, né, em estar se dispondo em colocar na brecha de qualquer jeito. Ora por mim, vou orar. Você tem um outro que muitas vezes está esperando a sua oração, que ele nem tem uma vida comprometida com Deus, ele está confiando na oração de todo mundo, porque está todo mundo orando por ele, mas ele mesmo não tem uma vida de disciplina, não está disposto a renunciar, a jejuar, a orar pelos fatos ali que estão acontecendo ao redor dele, é sempre esperando do outro. É aquela coisa, né? É melhor dar que receber. Não, é sobre encher-se para transbordar. Né? O dar para receber é transbordar, não tem a ver com troca e com permuta. E se eu não sou intencional no que eu busco e por quem eu busco, eu vou arrumar problema. Eu vou me sobrecarregar espiritualmente, porque a palavra de Deus ela vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, é contra o espírito. De repente você vai ver quantas pessoas a gente vê cansada emocionalmente, exausto. Você vê, olha, eu fui no médico, eu fiz exame, e minhas vitaminas tá legal, eu não sei o que está acontecendo, é uma exaustão, é uma canseira, é um sono excessivo. Filho, você está sobrecarregado espiritualmente. Você está assumindo demandas no mundo espiritual que não é para você, que você não está preparado ainda. E essa intencionalidade, ela tem que ser em tudo, porque senão a gente entra naquilo que a gente está falando, na comparação, no marco de ostentação. As pessoas ficam muito mais preocupadas com a quantidade de likes, de seguidores que ganharam num post que postaram, do que o testemunho que ela recebeu ali no direct. É verdade. Cara, você não tem noção de a quantidade de pessoas que me mandam mensagem no direct de testemunhos de cura, de livramento de suicídio, sabe? De renúncia, de mudança de mindset. É isso. É por isso que a gente tem que continuar. É isso mesmo. É por isso que a gente tem que avançar. É isso. E aí esse cansaço eu tenho visto as pessoas regredirem, desistirem. E não só regredirem e desistirem, né? É um lugar onde a gente começa a ficar estagnado. Você começa a ficar amordaçado. Porque você tá tão preso e você não tem direção. E eu acho que às vezes a gente tá tentando fazer coisas... Posso abrir um outro parênteses? Claro. Eu acho que a gente perdeu a noção do que é trabalhar pro reino. Tem um exemplo que eu usei esse domingo, que é um exemplo que mexe muito comigo, que você falou, por exemplo, da gente, das coisas que a gente chora, né? Nós como Dunamis, eu faço parte do movimento Dunamis, como gerente de marketing, debaixo da liderança do pastor Teófilo e da pastora Júlia Hayashi. E uma das causas que a gente se envolve é as Ilhas do Marajó. É aquilo que tá acontecendo lá. E, cara, lá é um ambiente que, na década de 90, especificamente, se não me engano, em 95, saiu uma reportagem do Amaury Júnior chamando a Conexão Marajó-Manaus como Disneylândia do sexo. Porque lá era o maior espaço de abuso sexual infantil da América do Sul. Então, e lá a situação é tão crítica, mas tão crítica, que quando você começa a entender a gravidade dela, você também entende a gravidade do compromisso para transformar. Então a gente está falando de comunidades ribeirinhas, pessoas que moram em rios, que são formados e desformados, então são rios que acontecem de acordo com a manobra dos rios, alguns rios nem mapeados são, e não tem endereço. Então a pessoa mora num lugar que não existe, não tem rua para chegar, não tem nem, às vezes nem no mapa que aquele rio tá ali, que aquele riacho tá ali, que aquele ribeiro está ali. Essa pessoa que está naquela casa, morando com uma família, ela não tem documento.
ela não tem um CPF, ela não tem um RG. Então, pro Estado, Ela não existe. ela não existe. E essa pessoa tem uma filha. E ela, por estar passando numa situação de fome, ela não consegue colocar óleo no barco, então ela não consegue se locomover, então ela não consegue comprar comida. Então ela tá passando por comida, ela precisa de ganhar dinheiro para conseguir subsistir. Então ela vende a criança, ela coloca a criança numa situação de prostituição. Por quê? Porque é uma forma de subsistência. Só que essa criança também não tem registro nacional, não tem CPF. E a pessoa que está cometendo o crime de comprar criança também não tem registro nacional, não tem CPF. Então, é uma pessoa que não existe, vendendo um filho que não existe, num lugar que não existe, pra uma pessoa que não existe. Então, o problema, ele é tão profundo que na hora que você olha para isso, não é bases missionárias apenas, a base missionária é o começo. Plantar a igreja é o começo. Para transformar uma realidade dessa, eu preciso de empresário. Exato. Eu preciso de gente que vai mudar para lá, vai abrir negócio, vai gerar emprego. Porque gerando emprego, eu faço ingestão de capital. Com gestão de capital, eu vou ter que construir estrada. Eu preciso de saneamento básico. Lu, a gente fala de transformar o Brasil e etc. O Brasil não tem saneamento básico. 40% das pessoas no Brasil não tem água potável e uma privada para usar. O marco regulatório do saneamento aprovado em 2020 para 2022, ele orçou para fechar o Brasil com saneamento inteiro até esse ano de 2025, que não foi aprovado porque ninguém quis comprar briga, custaria 650 bilhões. Meu Deus. 650 bilhões para colocar infraestrutura. Eu tô falando de saneamento básico. Eu tô falando de um dos 5 elementos mais básicos de subsistência e sobrevivência da própria ONU. Desde 2011, internet é um direito de todo indivíduo. Eu não tô falando de internet, tô falando de saneamento básico. Então, não, vamos trabalhar pelo Marajó. Meu irmão precisa construir estrada. Precisa construir usina hidrelétrica para trazer energia. Você precisa colocar presídio. Porque como é que você resolve impunidade? Exato. Policial, delegado, mas vamos prender essa galera. Para prender precisa de presídio, porque a gente tá em superlotação. Então você começa a mexer num lugar onde a nossa oração, ela tem que mover uma vida de missão. É muito profundo. Então, tipo, cara, quem que vai lá? Qual é o engenheiro que vai lá para construir estrada? Quem que vai chegar e falar assim, Deus me chamou pra ir pro Marajó? Pra quê? Pra construir estrada. Quem são os políticos que vão pra lá? Não, eu vou pra lá porque eu vou ser vereador. Porque se ninguém legislar, não vai acontecer nada. E assumir o risco de vida. Aí sim. Entendeu? Exatamente. E assumir o risco de vida. A gente estava lá em Orlando e a gente teve o privilégio de assistir o trailer. Tem um rapaz lá, o Juliano, e ele tá fazendo um filme baseado, né, nas Ilhas de Marajó. Ele é filho da dupla do Tinoco, eu acho, do Nico, do Tinoco, de um dos dois lá. E ele tá fazendo um trabalho lindo, então, de produção própria, né, de um filme independente, ali já foram mais de 5 milhões para executar esse filme. Então eles foram estudando e trazendo a fundo, e o trailer, assim, são cenas extremamente muito, muito pesadas, e a gente não tem noção do quão profundo isso é, porque o crime e o comércio dessas crianças, elas são legalizadas. Não é só pessoas sem documento, não. É pessoas que vêm de fora com documento. Ah, não, a galera que compra, vem pra comprar, sabe? De cima. E é horrível, assim, porque, assim, as instruções, então a criança com dente era um valor, a criança sem dente é outro. Então, eles pegam a criança, arranca todos os dentes, leva para um barco, abusa, quando não quer mais, joga no rio para morrer. São cenas muito fortes, assim, muito profundas. Aí eu fiquei olhando, falei, será que eu consigo assistir esse filme até o final? Eu falei, meu Deus, a que nível está a crueldade do ser humano. E na hora o Espírito Santo falou para mim, olha o que fizeram com o Filho de Deus. Olha o que fizeram com Jesus. Um cordeiro santo, sem mácula, sem nada. Porque a primeira coisa que a gente fala assim, é uma criança inocente, cheio de vida. Como que consegue fazer isso com uma criança inocente? E a mesma hora, e olha o que fizeram com o Filho de Deus, que era inocente, que veio, né, com uma missão de salvar o mundo. Esse nível de crueldade, ele sempre existiu no ser humano. E somos nós que precisamos fazer alguma coisa para mudar isso. É isso. E quando a gente olha para isso, nesse mesmo sentimento, não é além das minhas orações. Não é que eu não vou orar, eu preciso orar, mas eu preciso viver uma vida de missão. Então a minha oração não é só para Deus transformar lá, a minha oração é para Deus mandar os políticos, é para Deus mandar os próximos prefeitos, é para Deus mandar os empresários, é para Deus mandar os engenheiros, os pastores,
Quando a gente olha para essas coisas, a gente às vezes não entende que é um trabalho de uma vida. Um testemunho que a gente tem compartilhado muito no Dunamis é o testemunho de William Wilberforce. William Wilberforce, ele é um jovem universitário que encontra na Universidade John Wesley, dentro da Inglaterra, e é um jovem burguês que é colocado no parlamento por causa dos pais, um boêmio, sem uma formação própria, mas ele tem um encontro tão forte com Deus, e ele se vê nessa posição, ele fala assim, eu preciso fazer alguma coisa aqui. E ele é tocado pela revelação das escrituras, e ele olha para a situação escravocrata inglesa e fala, cara, isso aqui não é certo. Isso aqui fere as escrituras, isso aqui, Deus não se agrada disso. E ele inicia uma cruzada para pregar contra a escravidão. Só que ele tá pegando um sistema inteiro e falando, esse sistema tá errado. E ele começa indo pregando de igreja em igreja, em comunidade, pregando essa mensagem, enquanto ele pleiteava sobre isso no parlamento, e são mais de 30 anos de trajetória, para a partir do momento que ele começa a debater isso é aprovado no fim da vida dele, e algumas semanas antes dele falecer, a escravidão é abolida. E ele é o homem que vira o repercutor e um dos principais parlamentares, um cristão cheio do Espírito Santo, que por uma convicção da palavra gasta a vida inteira por algo que queimava no coração de Deus. Então quando a gente fala das Ilhas do Marajó ou de outras coisas, eu preciso entender que esse não é um trabalho de 2, 3, 4 anos, é um trabalho de 5 décadas. É um trabalho de uma vida. E a nossa oração às vezes pode custar uma vida. Deus, qual é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração que demora uma vida inteira para ser cumprida? Senhor, qual é a missão que o Senhor colocou no meu coração que demanda uma vida inteira? Eu não quero fazer algo que dura 3, 4 anos. Eu quero fazer algo que vai gastar minha vida inteira porque o Senhor merece minha vida inteira. Quanto nós somos capazes. Assistindo o filme, eu já falei disso hoje, com meu esposo de Paulo. Uhum. E quando eu termino de assistir aquele filme, eu começo a chorar, eu falo pro meu marido, amor do céu, eu acho que nós não somos crentes, não. Meu Deus do céu. Sabe, é tanto amor, é tanta coisa, é tanta renúncia, né, para que o reino aconteça. Até onde nós estamos dispostos a sair do nosso conforto. É isso. Não. É isso. Até onde a gente está disposto a viver uma vida que vai consumir a gente por uma única missão, por um chamado de Deus. É pesado. É pesado. E nunca foi leve, né? Nós vamos ver os exemplos aí dos homens que caminharam com Cristo, dos profetas, dos discípulos. Todos pagaram um preço. Sim. E a gente não quer. Na verdade, a gente não tem nem a ver com, nos dias de hoje, de pagar um preço. São coisas mínimas, são renúncias que você olha que é o mínimo que tinha que existir na vida de um cristão. É comportamento que é o mínimo que você espera de um cristão. E se torna difícil. O maior desafio das igrejas hoje é lidar com o quê? Fofoca, picuinha. Sabe, irmão se debatendo com o irmão, disputando por cargos dentro da igreja com ciúme de quem vai subir no púlpito, de quem não vai. Né? E membros achando que um é mais importante que o outro. O evangelho deixou de existir. Eu acho que é um chamado para a gente olhar para nós mesmos e falar assim, Senhor, eu não quero viver uma vida de aparência, eu não quero viver uma vida onde eu só posso, onde postar é o suficiente, Senhor, eu quero viver uma vida de verdade. É um compromisso com a integridade. Eu quero ser aquilo que eu mostro, eu quero ser isso. Eu não quero mostrar nem um pouco mais do que eu sou. Eu quero ser inteiro. E eu quero todo dia tentar ser como Jesus. E eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Amém. Eu falo muito isso, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E os primeiros dias meus nos Estados Unidos foram muito difíceis. E eu falava, Jesus, eu não quero estar aqui, eu não gosto de estar aqui. Mas eu não quero fazer o que eu gosto, eu não quero fazer o que eu acho. Às vezes que eu tentei fazer do meu jeito, deu muito errado. Então eu quero viver a sua vontade. Amém. Né, estar no lugar que o Senhor quer que eu esteja. Então o Senhor cuida e é isso. E Deus vai cuidando e vai te dando a graça. E vai. quando você vê, você já tá ali, você já se habituou, né? Igual aqueles cachorrinhos que você adota, que chega fica meio assustado no primeiro dia, terceiro dia, no final já tá dando a cabecinha para fazer carinho. Não tem o que fazer. Então ceder aos conselhos de Deus. É isso. Estar sensível
a obediência, que é a única forma de acelerar o processo, é a chave para acelerar o processo, é obedecendo, é a melhor escolha que a gente pode fazer em Cristo. É isso. Nick, eu quero te dar um presente. Eu sei que você já tem, mas olha, eu quero repor o seu kit da sobrancelha, do devocional do empreendedor. A minha esposa já gastou o kit. Já gastou o kit. Quando eu vou acabando, você vai me falando, eu vou mandando pra ela. Agora tem um estoque vitalício. Ô, louco, esse é maior do que eu tinha. Rapaz, olha que bonito. Uma linha masculina completa pra você. Muito obrigado. É masculina a linha? Masculina. Então não é pra minha esposa, amor, você não vai ganhar nada, esse aqui é meu. Tem um pra ela e manda repor o dela, Nicole. Aí, ó, vamos mandando. Muito obrigado. Menina, essa linha tá um sucesso, os homens estão aí. O Medina me falou disso aqui. Medina do Ram Podcast me falou, não, tô usando aqui na minha barba. Eu falei, sim, senhor. Eu vou ganhar daqui a pouco o meu, eu vou usar sim. Muito obrigado, Lu. Obrigado pelo convite de estar aqui. Obrigada pelo seu sim. Obrigada pelo teu cuidado com o evangelho, com a obra, com os jovens, que você continua tendo esse coração no reino, Amém. Esse coração disponível, esse coração acessível a Jesus o tempo todo. Obrigada mesmo, de verdade. Obrigado pelo espaço aqui. Para mim é uma alegria poder falar de Jesus. Também é um prazer ver tudo que o Senhor está fazendo através de você, das sobrancelhas. Amém. Muito inspirador. E conte sempre comigo em oração. Amém. Tamo sempre junto, orando por viu? vocês. Tamo junto, meu amigo, junto. E você aí? Ficou doido, né? Imagina a quantidade de jovens que tá esperando. E não só os jovens, né? Que privilégio a gente poder olhar e ver um menino tão jovem com escolhas de permanecer na presença de Deus. Que eu acho que de tudo que você falou, a permanência, o poder estar em aceitar a vontade e o propósito de Deus na vida dele, assim, foi incrível. Construindo uma família, alinhando o propósito dele às coisas do reino. Então, que você possa se sentir inspirada e fazer a sua parte, compartilhar, seguir esse canal e levar essa mensagem, porque tem pessoas esperando, você sabe. Com certeza Deus colocou alguém aí no seu coração que vai ser motivado, que vai ser inspirado, que vai ser liberto de alguma forma, um mindset, uma chavinha através da história do Nick. Amém. Então, compartilha aí para que mais pessoas acessem. Porque Jesus fez na vida dele, fez na minha vida e está fazendo na sua em casa. Deus abençoe e até o próximo episódio.